Olá, aqui é o Marcos. Depois do dilúvio, a Bíblia deixa claro que a humanidade ainda era um só povo. Gênesis 11, 1 começa dizendo: Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Isso significa que todos se entendiam perfeitamente. Não existiam idiomas diferentes, nem barreiras culturais. As pessoas viajavam, trabalhavam e planejavam juntas. Com o tempo, esse grupo migrou para uma região chamada Terra de Sinar, que ficava na Mesopotâmia, a área onde hoje está o Iraque. Isso está em Gênesis 11, 2. Ali, eles decidiram se estabelecer. O texto mostra que a intenção não era apenas morar naquele lugar, mas construir algo grandioso. Eles desenvolveram tecnologia para a época. Em vez de pedras naturais, passaram a fabricar tijolos e usar betume como argamassa. Isso é citado em Gênesis 11:3, mostrando que o projeto era planejado, organizado e ambicioso. Então vem a frase-chave da história. Em Gênesis 11:4, o povo diz: Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. Assim, faremos um nome para nós mesmos e não seremos espalhados pela face de toda a terra. Aqui está o ponto central do problema. A motivação não era adorar a Deus, nem cumprir um chamado divino. O próprio texto revela 3 objetivos claros: construir uma cidade e uma torre monumental, fazer um nome para si mesmos, ou seja, buscar fama, grandeza e reconhecimento, evitar serem espalhados pela terra. Esse último detalhe é importante, porque entra em conflito direto com o que Deus havia ordenado anteriormente. Após o dilúvio, Deus disse a Noé e seus filhos: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Gênesis 9:1. A construção da Torre de Babel não era apenas um projeto arquitetônico. Era um ato de resistência à vontade de Deus. Eles queriam centralizar poder, permanecer juntos e estabelecer sua própria segurança, independentes do Criador. O texto, então, muda de perspectiva. Em Gênesis 11:5, diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Essa linguagem não significa que Deus não via tudo, mas é uma forma humana de mostrar que Deus avaliou diretamente a situação. Em Gênesis 11:6, Deus declara: Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo do que pretendem fazer. Agora nada do que planejam será impossível para eles. Isso não significa que Deus estivesse com medo da torre alcançar o céu literalmente. A Bíblia nunca diz que a torre chegou perto disso. O problema era o caminho que a humanidade estava tomando. União sem Deus, orgulho coletivo e autonomia total em relação ao Criador. Então vem a intervenção divina. Em Gênesis 11:7, Deus diz: Vamos descer e confundir a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Deus não destrói a torre com fogo, terremotos ou dilúvios. Ele toca exatamente no ponto que sustentava o projeto: a comunicação. A partir daquele momento, as pessoas passaram a falar línguas diferentes. O resultado é imediato. Gênesis 11:8 afirma que o Senhor os espalhou por toda a terra e eles pararam de construir a cidade. Aquilo que eles queriam evitar, ser espalhados, acabou acontecendo justamente por causa da desobediência. Por fim, Gênesis 11:9 explica a origem do nome Babel. Por isso se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra e dali espalhou o Senhor o povo por toda a face da terra. A palavra Babel está ligada à ideia de confusão. O lugar que simbolizava a unidade humana sem Deus se tornou o símbolo da divisão. A história termina sem dizer se a torre foi abandonada incompleta ou destruída com o tempo. A Bíblia foca no significado espiritual do acontecimento, não no destino físico da construção. O relato da Torre de Babel mostra que a união humana, quando é baseada no orgulho e na rejeição da vontade de Deus, leva à separação. Eles queriam subir até os céus por conta própria, mas acabaram espalhados pela terra. Queriam fama eterna, mas ficaram conhecidos por um nome associado à confusão. Mais do que uma história sobre idiomas, Babel é um alerta bíblico sobre até onde o ser humano pode ir quando tenta ocupar o lugar de Deus.
Quer nos ajudar a continuar espalhando a palavra? Dá uma olhada nos links aqui na descrição. Comprando qualquer coisa através deles, vocês nos ajudam e não tem nenhum custo extra. Se essa história fez você pensar, refletir ou te deu um novo conhecimento, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você achou dessa história.